alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre José Vieira, administrador paroquial desta freguesia de São José Operário e também vigário-geral desta diocese de Bonfim, sinal, portanto, da nossa comunhão com o bispo diocesano no dia da festa de nosso padroeiro. Reverendíssimo diácono Senivalto, que vive o seu estágio pastoral entre nós, na paróquia de Santo Antônio e de São José. Reverendíssimas irmãs religiosas, missionárias da caridade, estimados ministros extraordinários da comunhão, que nos ajudaram ao longo desses dias a rezar diante de São José, o nosso padroeiro. Queridos irmãos e irmãs que nos visitam e aqueles que compõem territorialmente ou de coração esta paróquia de São José Operário. Há uma oração chamada pela liturgia da igreja de secreta, porque é reservada apenas aos sacerdotes, que diz no momento do ofertório a seguinte frase: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar pão da vida. Depois, ao apresentar o vinho, de novo o sacerdote, o ministro, diz, secretamente ou não, caso haja recitação: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Eu faço questão de trazer esta oração que é feita todos os dias pela igreja, na sua liturgia, maior expressão orante da igreja de nosso Senhor,
Porque São José Operário, com este título, traz consigo para nós a imagem própria daquilo que Deus é. Deus é trabalhador, dizia eu no segundo dia do nosso trido. E isso se comprova com a primeira leitura que nós escutamos, em que o Senhor vai na sua infinita misericórdia e criatividade, oferecendo vida aos homens, oferecendo vida às coisas, oferecendo e mantendo com a força do seu ser toda a existência. Nós, portanto, não podemos dizer apenas no passado que Deus trabalhou, porque o Senhor não criou o universo lançando-o para o acaso e permitindo que a sucessão dos acontecimentos destinassem homens e mulheres à sua própria história de acordo com a regência daquilo que considerassem mais válido. Não! O Senhor continua trabalhando porque mantém e sustenta todas as coisas com o seu amor, porque continua operando entre os homens os seus milagres e com a sua bondade continua oferecendo-se a si mesmo, trabalhando tal como fizera o próprio Jesus, recriando a humanidade todos os dias. Quando o homem feriu pelo pecado a obra, o trabalho de nosso Senhor com a criação, só havia um modo de reestruturar, e para usar termos um pouco mais atuais, só tinha um modo de reformar a humanidade, enviando o seu Filho Jesus Cristo, para que de novo recriasse a humanidade que estava ferida e destruída em muitos aspectos por causa da fraqueza humana. Na nova criação, há uma particularidade que nos deve chamar a atenção. A particularidade da nova criação é que Deus não mais trabalhou, criou o homem e as coisas a partir do nada. Deus quis se utilizar de instrumentos, e instrumentos humanos. O primeiro e grande instrumento humano usado por nosso Senhor foi encarnar-se, fazer com que o Verbo, tal como disse São João, viesse à presença da humanidade de um modo totalmente novo, e diríamos inclusive a partir de uma mentalidade israelita escandalosa. Deus se fez carne, assumiu a condição do homem para recriar a aliança que os homens mesmos destruíram. E o Senhor, para humanizar-se, usou de outro instrumento, uma mulher, Maria. Ele queria que na nova criação houvesse uma participação ativa da obra maravilhosa que ele havia criado. Aliás, o texto sobre a criação diz que Deus olhou para aquilo que fez e viu que tudo era bom. Mas quando olhou para o homem, a Bíblia diz que ele disse que tudo era muito bom. Meus irmãos, é então que o Senhor, decidindo encarnar-se, recebendo de Maria o sim, usa de um outro instrumento humano para o laborioso trabalho de reformar, de recriar a humanidade. Este homem é São José, um operário, carpinteiro, que não obstante temente a Deus, aceitaria, sabia o Criador, participar desta obra redentora, que era uma empreitada que tinha, meus irmãos e minhas irmãs, dificuldades imensas a serem enfrentadas, e a primeira grande dificuldade era espiritual. Posso pontuar pelo menos duas. A primeira delas, o ódio luciferino do demônio, que não poderia aceitar jamais dobrar-se diante de um Deus encarnado,
rebelou-se contra Deus, foi expulso do céu, e o Senhor enfrentou aquele anjo de luz, porque salvaria a humanidade do orgulho de Lúcifer. Mas havia um segundo problema: nós mesmos, o coração fragilizado do homem que optou pelo pecado, o coração ferido do homem que em sua fraqueza possuía uma dificuldade que já era inerente a si, de aderir aos projetos de Deus. O Senhor, portanto, ao encontrar seres humanos que se encantavam por esta obra redentora que se ia realizar, dobrava o seu coração e pedia, veja que escândalo, permissão ao homem para que ele mesmo fosse salvo. E como fez com José, entrou nos seus sonhos, para que ele não achasse que Maria o havia traído. Entrou nos seus sonhos, não para dar a José um grande presente. Eis a ilusão que nós queremos desconstruir, porque poeticamente nós achamos que a vida dos santos, e hoje particularmente a de José, fora de tal maneira visitada por Deus, que deve ter sido absolutamente confortável e fácil. É o contrário. Deus entrou no sonho de José para destruir os sonhos pessoais de José. Deus entrou no sonho de José para desconstruir o que José havia projetado e dizer: os teus projetos não são os meus. Os teus sonhos, José, não são os meus. Aquilo que planejaste durante toda a tua vida não está no campo dos meus planos. Mas José, a humanidade, pela abnegação do teu sim, pela renúncia dos teus sonhos, pela tua capacidade de dobrar diante de mim o teu coração, fará com que obra nova se realize e o mundo experimente a graça de ver os céus sendo rasgados pela cruz, para que pelo sangue do meu Filho encarnado mereça a humanidade de novo entrar na pátria celestial. Não imaginemos que José tenha acordado com um espírito eufórico, porque como carpinteiro e como trabalhador, teria agora também uma participação espiritual no trabalho que pertencia a Deus. Que maravilha! Não. Como a minha Maria, bela, virtuosa, a minha Maria, por quem sou apaixonado, com quem constituiria a minha família, com todos os padrões que estavam postos e dentro do contexto dos meus sonhos, como é possível? José, no entanto, não revoltou-se contra o Senhor. José, no entanto, não se pôs como Lúcifer a trabalhar contra o Senhor, porque sabia que os sonhos e planos de Deus, apesar de diferentes dos seus, eram mais nobres, eram mais belos, eram mais perfeitos, eram mais capazes de transformar a humanidade, e aceitou o projeto de nosso Senhor, certamente com grande temor, mas com uma capacidade interior de dizer sim ao projeto de Jesus, que haveria de nascer da Virgem Maria e viria a chamá-lo de Pai. Meus irmãos, por que é tão forte nós pensarmos que Jesus se dirigiu a um ser humano como nós e chamou de Pai? O Senhor, numa de suas passagens bíblicas, diz que a nenhum outro nós devemos chamar de Pai, porque um só, disse Jesus, é o vosso Pai, Deus, aquele que está nos céus. Mas este mesmo Jesus,
compreendeu que em José, esposo de Maria, havia uma participação na paternidade de Deus. E sem temor algum, sabia que ele havia sido constituído o chefe da Sagrada Família e que, portanto, exercia ali um papel sobrenatural que fora estabelecido pelo próprio Senhor. E diz a palavra de Deus: Jesus lhes obedecia em todas as coisas. Por quê? Porque José primeiro deu o exemplo de obediência aos planos de Deus. Tinha, portanto, uma moral de conduta para ensinar o menino Jesus o que viria a significar a obediência. Jesus era trabalhador, porque recebeu do seu pai, que participava da paternidade de Deus, o exemplo de um homem que sol a sol estava na carpintaria, dignificando-se pelo labor de suas mãos, como cantávamos no salmo que fora entoado. Meus irmãos, toda esta realidade e a provocação deste título celebrado neste dia é um convite para que nós entendamos que o nosso trabalho é, tal como o de José, uma participação na obra redentora de Deus, que continua a salvar e a manter a humanidade por meio das mãos humanas, imperfeitas, mas salvas pelo sangue do Cordeiro. Olhar, portanto, para São José operário no dia de hoje significa encher o coração de esperança para compreender: o mundo está sendo redimido. A redenção não acabou de uma vez por todas quando Jesus ressuscitou, ela é perene, o mundo continua sendo salvo. Deus espera que dê frutos o labor da minha e das suas mãos, desde o trabalho mais simples que você exerce, como exercia o pai de Jesus nesta terra na carpintaria, até o trabalho mais nobre e mais elevado, como aquele que você exerce como chefe da sua família, dentro do contexto da sua casa. Peçamos que pela intercessão do gloriosíssimo São José operário, nós tenhamos disposição de participar da obra redentora de nosso Senhor, que continua a nos recriar na medida da abertura do nosso coração. Com o coração de Pai, São José intercede por cada um de nós e nos concede as graças da ternura, nos concede a graça da obediência, nos concede a graça de sermos trabalhadores e nos concederá tantas outras de que necessitamos, se com fé a Ele nos dirigirmos, tal como se dirigiu o próprio Deus, dizendo: São José, grande operário, assuma os meus sonhos. O seu sonho talvez seja um emprego, o seu sonho talvez seja melhorar de vida, o seu sonho talvez seja a conversão do seu patrão, o seu sonho talvez seja construir uma vida próspera. São José, assuma os nossos sonhos, porque nós estamos aqui congregados diante do altar para assumirmos também nós o sonho de Deus, salvar a humanidade. Amém.